A você que acompanha o portal Destaque Regional, seja bem-vindo ao Política em Destaque. Hoje vamos falar com Renan Igor Fedrigo. A lista de nomenclaturas aqui está grande, né, Renan? Seja bem-vindo ao Política em Destaque. Olá, Felipe. Olá a todos que acompanham Política em Destaque, toda a equipe do Destaque Regional. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Renan, essa semana que passou você exerceu a função de prefeito interino. Como é que foi essa experiência? Experiência boa, né, Felipe? Não estávamos preparados, né? Então um problema de saúde, né, com o prefeito Agostinho. Como São Lourenço do Oeste não tem vice, né, na ordem sucessória é o presidente da Câmara que assume, né? Então a gente auxiliou nos trabalhos, uma semana também um tanto quanto curta por conta do feriado. A sexta-feira já era previsto o ponto facultativo, um decreto lá do mês de janeiro, fevereiro, né? E ajudamos nos trabalhos, foi uma experiência bacana, né? Assim, da gente estar à frente. É lógico que em 2, 3 dias, né, não se dá para criar nenhum fato especificamente novo, né? Então a gente ajudou, né, nos despachos daquelas ações que já vinham em encaminhamento, processos licitatórios, portarias, sancionamos leis, atendemos a população, os despachos na segunda e na terça lá no gabinete. Quarta-feira optamos por fazer uma agenda mais externa, né? Então acompanhamos um pouco a Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Urbano e também a parte da Secretaria de Agricultura. Né? E a experiência ficaremos, né, até no domingo, né, assinando pelo município. Hoje mesmo, ponto facultativo, a gente vem acompanhando no interior, né, nos estragos com as chuvas, né, existem equipes trabalhando, né, principalmente lá no distrito de São Roque, né, em algumas situações. Sim, teve lá na linha Bianchi, né, algumas situações com um aviário, lá na Santa Inês também obstrução de via. Então aquilo que é mais emergencial mesmo, né, porque máquina pesada não tem como colocar na chuva na estrada, né, mas uma escavadeira, né, aquilo que é mais emergencial para dar passagem, né, para os munícipes, as equipes estão fazendo, né. Não foram muitos, né, mas teve algumas situações sim, né? Comparado aos municípios da região, digamos que a gente está numa situação tranquila, né? São Lourenço foi agraciado dessa vez, né? A previsão de bastante chuva ainda, né, para esse final de semana, então a gente acompanhou também com o Fábio, né, da Defesa Civil, né? São Lourenço tem alguns pontos críticos, em algumas situações mais críticas, né, o município já conseguiu adequar a situação dos moradores, né? Tem outras áreas ainda que estão sendo feitos os acompanhamentos, né, mas a gente está à disposição, né, de atender, fazer os despachos, né, muita coisa ainda ficou para a gente despachar na semana que vem, mas uma experiência bacana, né, a gente torce pela recuperação aí do prefeito Agostinho, né, que já nos informou que tá bem já, na segunda-feira retoma o posto e agradece confiança também, né, pelo gesto. É uma sintonia entre legislativo e executivo que a gente vem vendo desde o começo do mandato, né, Renan? Sim, acredito que foram 7 vezes, né, ao longo da história de São Lourenço que já foram passadas, né, ao governo, né, para a sucessão de forma temporária, né? Uma prática que o prefeito Rafael adotou bastante, né, de alguma forma valorizar sempre os presidentes do legislativo. Então o prefeito Agostinho, né, prefeito neste ano de 2023, né, fez esse gesto agora, e isso é importante, né? A gente fazer política também sem pensar em vaidade, né? Sem pensar em outras situações, né? Então, um gesto que acredito que deva ser valorizado também, né? Então, a gente fez uma reunião com a equipe de secretários, né? Entendeu as demandas, né? Todas as ações que estavam no cronograma para esta semana, né? Ajudamos em outras situações também. Enfim, acredito que foi uma experiência positiva, né? Está sendo ainda. Renan, essa simbiose entre poderes, muita gente não entende a diferença do legislativo e do executivo, mas para quem está dentro do processo eleitoral, do processo político, existe uma diferença muito grande. Saindo da Câmara com uma série de encaminhamentos, chegando no executivo com outros encaminhamentos, deve de ter dado um nó na cabeça nessas alturas do campeonato. O modelo brasileiro da tripartição de poderes, né, Felipe? Então, a gente vive numa democracia, isso é comum em outros países também, e a gente tem esse equilíbrio, né, que o executivo executa, mas o executivo não pode executar tudo o que quer e da maneira que quer sem o aval do legislativo, que é quem legisla. Então, nossa Constituição diz que um secretário, um chefe do Poder Executivo só pode fazer o que está previsto em lei. Quem faz lei?
quem aprova as leis, e algumas podem fazer também, é o legislativo. Então, lei orçamentária, lei de orçamento de secretaria, de auxílio, de criação de programa, né? Depende do legislativo, sendo além de uma função fiscalizatória que o legislativo também ocupa nesse processo, né? E a terceira ponta entra o judiciário, né? Não tem um poder judiciário municipal, né? Ele é estadual no organograma nosso, mas o judiciário ele serve para fazer com que se cumpra a lei, tanto o legislativo quanto o executivo, né? Trazer esse equilíbrio entre os dois poderes, que é enquanto os poderes executivo e legislativo são poderes políticos representativos, né? Então as pessoas que lá estão são eleitas pelo povo, o judiciário não, né? O judiciário é um sistema de carreira de funcionários públicos que não exercem mandato, que tem grande poder, altos salários, né? E funcionam, tem isso, né? Nesse sistema para fazer com que a democracia seja respeitada, né? Então a gente teve até alegria, né? Teve um pedido nosso, enquanto vereador, que a gente percebeu que os professores temporários, por exemplo, não tinham disposições legais para afastamento por licença por falecimento, né, que hoje existe, né, tanto iniciativa privada, poder público, né. Então a gente fez esse encaminhamento, né, estava a lei tramitando, foi aprovado na semana, tive satisfação também de poder sancionar, né, a legislação que tinha um dos dispositivos, né, uma demanda que a gente, enquanto vereador mesmo, cobrou, né. Então um ponto interessante também, né, o outro lado da moeda, né, o poder executivo é muito dinâmico do sentido de atender lá na ponta, de você poder executar o serviço, né. Então tem as diferenças, assim, né? Assim como a iniciativa privada, por exemplo, tem as suas próprias legislações, seu próprio funcionamento, o poder público ele também é uma ciência exata, tem as suas próprias legislações, tem sua própria forma de funcionamento, né? Então, tudo isso é bem importante também. Tá certo. Renan, vindo agora mais para a linha da presidência do Legislativo, você comentou de uma das legislações que foi aprovada na segunda-feira. Pauta que, inclusive, foi assinada por ti e presidida pela vice-presidente Marlice. Essa foi uma pauta de 7 projetos, uma das pautas mais extensas da temporada 2023. Como é que foi a recepção desses projetos no Executivo? Acho que tranquilo, né, Felipe? Porque assim, a gente, pelo menos entendo eu que existe articulação política, existe conversa, isso faz parte, né, desde que o mundo é mundo, e não só no sistema público, na iniciativa privada, né? A política não é ação feita por partido ou por um representante político, né? A política ela é a ação do diálogo, da articulação, seja uma negociação de venda, seja numa negociação comercial, e dentro do sistema público é assim também, né? Então entendemos que o legislativo tem autonomia para tomar as suas decisões, né? As ações são postas, as ideias são postas, muitas vezes elas são apresentadas, né? E cada legislador ele defende as suas pautas, os seus grupos, os seus interesses, e não tem problema disso, né? O vereador também ele não é o representante do município inteiro. É um representante municipal, mas ele pode ter sido eleito pelas suas pautas, pelo seu bairro, pela sua localidade, né, pelos grupos que lhe apoiaram, né? E é interessante também que quando ele vá votar algum projeto, isso seja levado em consideração, né? Então, assim, eu acredito que foi uma sessão interessante, né? Tivemos projetos votados favoráveis, outros contrários, né? Mas o legislativo é soberano sobre as suas decisões, né? Nesse caso do projeto votado contrário, era a destinação do carro da Câmara para o Conselho Tutelar. Se não me falha a memória, foi o primeiro projeto rejeitado da temporada 2023. Ou até mesmo da própria legislatura, né? Não, da legislatura tiveram outros, né? E deste ano pode ser que sim. Não consigo te falar de forma exata. Isso, né? E coube aos vereadores, né? Patrimônio da Câmara Municipal, né? A mesa diretora, eu inclusive na função de presidente, a gente ajudou a construir esse processo, né? Vejo eu, né, que cada vereador teve a sua liberdade, votar como bem entendeu, isso está certo, não entramos em mérito e demérito, mas vejo eu que era uma possibilidade da Câmara poder fazer uma boa ação no município. A gente sabe que o Conselho Tutelar depende do Executivo, prefeitos e vários prefeitos que estiveram à frente, né, da gestão nos
nos últimos anos, mas a Câmara poderia ter feito uma boa ação, né, de um bem que é pouco usado. Né? Os vereadores entenderam que não deveria ser esse o processo. Vale a democracia, vale a maioria e respeitemos. Vida, né? Que segue. Isso daí. Segunda-feira, nova sessão, já na condição de presidente novamente. 2 projetos que entram, um para mudar a dotação orçamentária e outro que prevê mudança no regimento interno. Uhum. Então esse processo do regimento, inclusive, foi uma provocação que a gente fez assim que assumiu a presidência do Legislativo. O vereador Mauro assumiu a presidência da comissão. Foi dado um tempo, né, para os vereadores apresentarem propostas de alterações. A gente apresentou algumas, né, Felipe, algumas a comissão entendeu que eram possíveis, outras não. Então, por exemplo, o nosso regimento, as últimas alterações mais concisas eram lá de 2017. Né? A partir de lá, várias outras situações, né, tiveram no regimento, inclusive o próprio Código de Ética e Conduta, né, que agora deve ser colocado em anexo também ao nosso regimento interno. Mas, por exemplo, hoje o vereador, além das suas votações da fiscalização, ele tem alguns despachos formais também, como indicação, a questão de requerimento. Então, hoje, para você despachar um requerimento pedindo informações, por exemplo, ele tem que ser aprovado pelo plenário. Então, isso a gente entende que antigamente até tranquilo, né? Eram outros modelos, mas hoje o requerimento é uma atribuição da própria função do vereador. Por que tem que ser aprovado por maioria para ele poder fazer o seu trabalho, né? Uma forma de barrar até o próprio vereador de trabalhar. Então, por exemplo, esse é um dos pontos, né, que está lá no regimento e tem que seguir. Né? Então, teve proposições, né, para alteração. Um outro ponto mesmo, a questão tecnológica, né, que os legislativos vêm sofrendo ultimamente, né, de possibilidade, inclusive, de... no caso de uma viagem, por exemplo, do vereador também participar remotamente da sessão. Hoje isso é possível, mas não tem previsão no regimento, as votações eletrônicas, até a própria questão da inclusão. Né? Hoje não temos nenhum vereador cadeirante, por exemplo, em São Lourenço. Né? Mas e se algum dia tivermos, né? Por exemplo, se é uma votação simbólica que as pessoas favoráveis tenham que se levantar de pé, por exemplo, como que fica nessas questões? Né? Então, vários ajustes de redação que a gente olha não somente agora, né, mas olhando o funcionamento do legislativo para frente, né, que foram colocadas. Após discutidas na comissão, ainda foram apresentadas para todos os vereadores para conhecimento, né, e agora vai para a votação. Então é algo bem importante, porque o legislativo hoje ele funciona baseado nas suas leis, então a própria lei orgânica, e o funcionamento da casa é o regimento interno. Né? Então é importante essas mudanças e as leis orçamentárias, né? Principalmente chegam nesses momentos de final do ano, é comum várias adequações. Então acredito que todas as últimas 3, 4 sessões tivemos projetos de leis que tratam de adequação orçamentária. Muitas questões orçamentárias, quando já existe despesa criada, elemento de despesa contábil criado, o prefeito consegue fazer os ajustes via decreto, sem passar pelo legislativo. Mas quando precisa transferir recursos de uma pasta para outra, né, é necessário projeto de lei. Né? Então, esse é grande, são mais de 3 milhões, né, acredito eu. Mexe em orçamento da Secretaria de Agricultura, mexe em orçamento da Saúde também, Desenvolvimento Urbano, que são as maiores secretarias, Educação, salvo engano. Então, é comum, né, esses projetos, né? A gente sabe que cada elemento de despesa também tem uma finalidade. Então passou pelas comissões, agora está pronto para ser pautado e será discutido o mérito em pleno. Né? Até porque mudanças orçamentárias acontecem até na própria família. Num município que envolve tanta gente, tanto recurso, não tem como não fazer ajuste. Teve uma mudança nos últimos tempos sobre o valor que poderia ser alterado pelo próprio prefeito via decreto. Né? Até antigamente era 25% do valor da pasta. Agora esse valor deu uma alterada. Essa deve ser uma mudança que está impactando no serviço público. Isso é um reflexo, inclusive, eu não lembro o valor exato, né, Felipe, a porcentagem, mas tá bem comum, sabe, projetos de leis. Então, a gente teve na semana passada, salvo engano, foram 140 mil, né, que teve de disposição em secretarias, né? E chega final do ano, tem que fechar as contas, tem que deixar tudo, né, as despesas com as receitas todas fechadas. Podem surgir questões novas também, que, né, não planejadas anteriormente.
né, e é normal que se façam esses ajustes, né? Então o legislativo tem essa autonomia também para barrar ou para permitir, né? Renan, o executivo tem esse desafio de fechar a conta redonda entre despesas e receitas, e o legislativo também. Mas historicamente o legislativo de São Lourenço ele tem uma espécie de uma gordura financeira que sobra e é repassado para o executivo. Nesse ano já foram feitos 2 repasses, né? Isso, foram 500 mil já, a expectativa é de mais 500 mil. Né? A intenção é investir também na área da saúde? Olha, Felipe, até o momento não tem nenhuma normativa nesse sentido, né? A gente fez uma ação enquanto vereadores, então quando chegou na metade do ano a gente percebeu que tinha dinheiro parado em conta, a gente percebeu que a Secretaria de Saúde vinha com vários números de reclamação, então quando chega a reclamação lá nos vereadores é porque muitas vezes passou na secretaria, passou no técnico, não foi resolvido, né? Então a gente entendeu que poderíamos fazer uma ação enquanto legislativo e oferecemos ao executivo um repasse de 300 mil. Né? Foi aceito para despachos em procedimentos de média e alta complexidade. Que inclusive nem seria de responsabilidade do município, né? Mas como São Lourenço também tem essas pactuações, né, com os consórcios regionais, a gente sabe que se esperar a fila do Estado, muitas vezes, são anos, né? São anos, né, de espera, né? Então, foi uma ação que a gente criou. A gente sabe que 300 mil, muitas vezes, é o valor de um mês gasto, né? Então, talvez a gente conseguiu adiantar em um mês aqueles pacientes que iriam esperar. A fila é enorme, ela nunca para. Você pode zerar hoje um procedimento, mas semana que vem já chega outro e outros, né? E ela está sempre grande. É um desafio. A gestão pública da saúde é um grande desafio, né, para os gestores, né? Depois tivemos um outro repasse para a área cultural, que aí foi uma solicitação do próprio executivo mesmo. E agora temos essa previsão de sobra de mais 500 mil reais. Não sei se iremos fazer alguma ação, né, enquanto executivo, até porque já foi feita uma, mas por lei o legislativo não pode destinar, pode fazer um acordo com o prefeito, como foi feito anteriormente, né? Mas sobrando temos que ir lá no dia 31 de dezembro, no máximo, tem que ser repassada a sobra para o executivo e daí ele pode escolher onde destina, né? Renan, você comentou do dia 31 de dezembro. Teoricamente, pelo regimento interno, seria a virada de um ano legislativo. Uhum. Mas a gente sabe que tem um acordo do Movimento Democrático Brasileiro que você está presidente e passaria a função para a vereadora Marlice. Está de pé essa proposta que foi anunciada lá no começo do ano? Como é que está essa articulação? Com certeza, palavra dada é palavra empenhada, né? Não tem nada assinado, mas o fio do bigode vale, né, Felipe? A gente fez essa construção, né, há cerca de um ano já. Então a vereadora Marlice vem nossa única representante feminina, ela vem para o seu 3º mandato, com o interesse de ser presidente do Legislativo. A gente compôs junto, né, para não haver disputa na presidência do 2º biênio. E ano que vem ela será presidente. Não alinhamos ainda os prazos, se eu renuncio no final de dezembro, se eu renuncio lá em janeiro, se vai ser em fevereiro, enfim. Mas a gente já vai alinhar as conversas nas próximas semanas para definir como que vai ser este processo, né? Ela não tem mais interesse em disputar a eleição, né, legislativa, né, para o próximo ano. Então ela encerra, né, a sua missão junto ao Legislativo como presidente da casa. Importante também para a gente ressaltar a importância da participação feminina da mulher na política. Hoje, se a gente for ver o Brasil, a sua maioria, mais 50% são mulheres. Né, e a gente, embora tenha legislações que cobram, por exemplo, numa disputa eleitoral, quando for ser montada a chapa de vereadores, no mínimo 30% tem que ser representativo, no caso de masculino ou feminino, né? Feminino acaba ficando no mínimo esses 30%, porque muitas vezes é difícil, né, de achar mulheres que se coloquem à disposição, que disputem um pleito eleitoral. Então isso mostra também, inclusive na data de hoje que gravamos essa entrevista, né, dia 2 de dezembro, comemorado, né, os 93 anos, né, do sufrágio feminino no Brasil, né? Então uma data também importante, né, que mostra, né, a importância, né, de países democráticos como o nosso, o Brasil, da mulher também escolher seus representantes, participar da vida pública, né, opinar sobre o desenvolvimento, né, da política, né, municipal, estadual, nacional, né?
Então, esse acordo vai ser cumprido, sim. Nesse ponto, São Lourenço tem uma diferença, né? Na legislatura passada, se não me falha a memória, chegou a ter 4 ou 5 mulheres atuando no legislativo simultaneamente. E para essa legislatura caiu para uma. É uma deficiência que a gente teve no último pleito, né? Mas cabe também agora, isso é muito, Felipe, depende muito de projetos partidários, tá? Porque muitas vezes no Brasil a gente vive um momento, né, polarizado da política onde se desvirtua as funções dos partidos políticos, né? A gente tem que entender também que para termos representantes, tudo isso inicia dentro de um partido político. E os partidos políticos, eles têm leis e regras que devem seguir, e eles também têm a função de fazer esse trabalho de encontrar mulheres, de proporcionar, né, critérios e condições para que todos, né, aqueles filiados, né, que têm interesse em participar da vida política, se colocar à disposição de um pleito eleitoral, né, possam ter condições de chegar lá. Então é muito importante que a gente tenha partidos também engajados nesse processo, que o processo seja também aberto, né, e de forma transparente, né, para que os filiados e os simpatizantes possam se colocar à disposição para participar desse pleito, né, e isso legalmente é instituído, né, porque até o momento que a gente não tiver, né, que os partidos ou aquelas pessoas que estão à frente de partidos não entenderem que esse é um processo que a gente não vai mudar a forma da política do Brasil se não começar lá dentro do partido, né, a gente vai continuar sempre nessa função, né, de tendo os barões, né, que mandam, né, e o restante obedece, né. Então, isso tudo é importante, né? Que os partidos se renovem, que novos formatos possam ser colocados, que a população possa ver uma transparência naqueles processos, que não é errado política partidária. Política partidária defende valores, defende ideais, né? Mas a gente vive um momento que é difícil de falar sobre isso, né? Porque tu pega principalmente partidos grandes, às vezes no município é de uma forma, no estado é de outra, no governo federal é de outra ainda, então no estado tende a uma situação, o governo federal tende a outra, e isso é difícil também do eleitor entender, né? E a polarização da política, ela acontece quando os partidos não cumprem corretamente com as suas funções, né? Aconteceu em outros países, no Brasil está acontecendo, vai passar. Né? É uma fase. Sim, é uma fase, vai passar em alguns anos, né? Mas é importante que o cidadão, que o munícipe tenha essa consciência também. Que é importante ele se inserir num partido, é importante ele estar lá dentro contribuindo, é importante ele se colocar à disposição. E se colocar à disposição não é só para disputar uma eleição, né? Mas é para contribuir com uma ação, é para contribuir com um processo, com uma ideia, com uma convenção partidária, com reunião de filiados, com propostas para o desenvolvimento local, regional. Então, as pessoas têm que se inserir nesse processo, porque onde tudo vai deliberar quando tiver homologação de possíveis candidatos vai ser lá dentro do partido. A população pode até ter a sua ideia, tem que ser esse, tem que aquele, eu vou apoiar esse, vou apoiar aquele. E participar do processo eleitoral votando também é uma forma importante, né? Mas a pessoa também tem que ter esse viés partidário, sabe? Porque hoje, teoricamente, né, na nossa Constituição, a definição política, o processo começa dentro do partido, né? São muitos partidos também, mas enfim, conversa dentro longa de essa. São Lourenço, hoje tu também está na condição de presidente do Movimento Democrático Brasileiro e com certeza está tendo esse desafio de angariar mulheres para serem candidatas, buscar novos filiados para o partido e, enfim, organizar o pleito eleitoral 2024, que está na porta, já tem o cronograma, já está na contagem regressiva. Falta menos de um ano para a eleição 2024. O MDB está organizado? Já está com a chapa fechada para executivo, legislativo? Ainda não, né, Felipe? A gente tem prazos para isso. Inclusive, a gente está num alinhamento muito grande com o nosso presidente estadual, o deputado federal Carlos Chiodini, que inclusive nessa semana foi eleito o melhor parlamentar pelo ranking dos políticos, né, do estado de Santa Catarina, deputado federal. Ele já nos passou metas e prazos. Então hoje a gente vem num momento de novas filiações, claro, né? De realizações de eventos aqui no município, num processo de escutar os filiados, escutar a população de São Lourenço, o que a lourenciana pensa, o que eles querem, o que eles esperam dos poderes executivos, legislativos. Então a gente vem num processo assim, né, para a gente poder construir o nosso futuro.
Para a chapa proporcional, que são os vereadores e vereadoras, a gente já tem uma série de nomes, né, que a gente está construindo, né, tudo isso. A gente acredita que até final do ano vai ter isso fechado. E nesse processo também a gente vem num amadurecimento, né, do executivo. Né, se a gente vai compor, indicaremos candidato a vice, se a gente vai ter candidato a prefeito, se a gente vai ter, né, uma disposição numa chapa única, né? Então tudo isso são possibilidades, né? A gente entende também que a gente faz parte de um grande grupo político aqui no município, que é composto, né, hoje por 3 partidos, né? O MDB, Partido Progressista, e também o Partido Liberal, né? A gente tem entendimento também e temos o interesse em manter juntos, né, esses partidos e o nosso grupo, né? Então tudo isso vai depender, acredito, Felipe, que ali entre o mês de fevereiro, o mês de março também, em conversas, em alinhamentos, em escuta, né? Porque falei anteriormente também, a gente também não pode ter vaidade, né? Achar que temos que ter o candidato a prefeito a qualquer custo, né? Eu acho que todo mundo, a gente vive numa democracia, e qualquer pessoa que participa de um processo político, partidário, e que tenha interesse e vontade de se colocar à disposição de um pleito eleitoral, o deve fazer, porque a gente vive numa democracia e qualquer pessoa pode se colocar à disposição, né? Agora, a viabilidade disso ou não, aí são outras situações, né? Então, o que a gente vem buscando hoje é isso, a gente trabalhar, escutar os filiados, a gente montar esse projeto, né, para o futuro de São Lourenço do Oeste, que já vem em desenvolvimento há algum tempo. Existem erros, existem acertos também, então tudo isso precisa ser alinhado e buscar a viabilidade do grupo, né? Quem tem as melhores viabilidades, né? Então tudo isso vai ser construído em conjunto, acredito eu, numa boa conversa, né? E a gente vai ter um futuro interessante para o município de São Lourenço. Embora as lideranças partidárias tenham na mente um calendário, um cronograma para estar participando dessas conversas, a população fala bastante, as lideranças partidárias também expressam suas opiniões. Naturalmente, o Agostinho, que é o prefeito em exercício no momento, seria o candidato à sucessão do grupo. Mas vê-se muitos MDBistas colocando o teu nome na condição de candidato. Então, Felipe, esse é um processo que, acredito, a nossa trajetória política ela é recente, né? Primeira vez que estou vivenciando esse processo e tenho comigo que isso é um processo natural. Cada partido hoje em São Lourenço, somos na faixa de 4 a 5 partidos grandes, né, de expressão, não só no município, estadual, federal. Ele tem os seus nomes e todos devem buscar para defender os seus interesses no primeiro momento, né? Porque time que não joga não perde torcida também, né? Então é óbvio que lá no Partido Progressista e a sucessão natural é do atual prefeito, o Agostinho, o PL, o Partido Liberal, vai buscar defender os seus nomes, o MDB vai buscar defender os seus nomes, esse alinhamento, e outros partidos assim também. Então hoje eu vejo que é um processo de trabalhar internamente o partido. Então a gente tem que estar bem para quando chegar no momento de negociação a gente poder negociar. Porque se os partidos não fazer esse trabalho agora, ele depois não vai ter barganha para negociação, né? Então tudo isso faz parte do jogo, né? Mas hoje o trabalho, eu vejo que hoje, embora já tenha pesquisas e tudo mais, eu acredito que o eleitor vai começar a se definir mesmo depois do Carnaval, ano que vem, né? Vai começar a pensar e discutir mais. Hoje quem discute são as pessoas mais ligadas, né? Talvez, né? O que gostem do tema político, né? Mas é um momento de trabalhar internamente, assim, tem que fortalecer internamente. Renan, e tu como presidente do MDB, também possível candidato, tu acredita que a eleição poderia passar por 3 vias no próximo outubro de 2024? Eu acredito que sim. Eu acredito que é possível, né? Acho que 2 candidaturas estão bem desenhadas e vejo que terceiras vias existem possibilidade também. Tudo vai depender de alinhamentos, né? De como vai ser, né? Mas eu acredito que é possível. Outra situação que envolve bastante teu nome é que foi eleito, né, presidente de juventude do Movimento Democrático Brasileiro. E internamente, quem passou por essa função hoje ocupa uma cadeira legislativa, seja no Estado ou seja federal. É tua ambição seguir o legislativo em outros patamares? Felipe, tenho interesse, sim, de falar que eu gostei do legislativo, né? E de alguma forma acredito que a gente tem contribuído com esse processo,
né, da nova política, de procurar fazer as coisas de uma forma diferente, da gente dar mais retorno, né, para a população. Se vai ser ou não sei, a gente sabe que hoje a gente tem um sistema eleitoral que depende de muitas funções, né, e de muitas ações de articulação também. Mas hoje eu assumo esse desafio para a gente fazer um trabalho prestado para a juventude. Qual é o propósito da JMDB? Então, o principal é as eleições de 2024 do ano que vem. Então, hoje, isso. Então, a gente veio numa pegada do partido a nível federal, né, que o nosso atual presidente, o deputado Baleia Rossi, né, ele determinou, né, as eleições dos diretórios municipais, por exemplo, né? Então, em Santa Catarina foram eleitos todos os novos presidentes dos diretórios municipais. Com isso foram instituídos núcleos. Então, em Santa Catarina, os 2 núcleos muito fortes são da Juventude e o MDB Mulher. Então, a Juventude hoje existe instituída em 132 municípios de 295 no estado de Santa Catarina. Agora a gente vai ter a Convenção Nacional. Isso aconteceu no Brasil todo, né? Então, a Convenção Nacional da Juventude. Né? E nos próximos dias também a gente deve ter a convenção estadual, da executiva estadual aqui no estado de Santa Catarina. Inclusive na próxima segunda-feira a executiva estadual vai se reunir para fazer deliberações. Né? Então a gente teve vários, né, pessoas, né? O próprio deputado Carlos Chiodini, antes de ser deputado estadual, foi presidente da Juventude, deputado Valdir Cobalcini também passou pela Juventude, ex-prefeitos também passaram. Daí a gente acredita que o futuro vai ser dado de acordo com o trabalho prestado, né? Então hoje, visando para 2024, a gente está num planejamento, todas as ações de mídia, então serão mudadas a forma de comunicação da JMDB no estado de Santa Catarina, que ficou um pouco parado. Como é que vocês pretendem fazer essa mudança? Então, ações com o jovem, né? Hoje o MDB, embora a gente tenha muitas lideranças históricas, né, em Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, a nível federal, Ulisses Guimarães, Pedro Simon, né, as novas gerações não sabem mais quem foram essas pessoas. Eu te pedi isso porque a política, quando a gente vê a gurizada conversando sobre política, parece que é um assunto arcaico, parece que se fala de dinossauros. E hoje tem outros partidos que ficam bem mais fáceis. Por exemplo, o próprio PT ou PL, hoje com a polarização política, é mais fácil de muitas vezes o jovem se inserir de um lado da polarização do outro, né? Tem um lado intermediário que é o Partido Novo, né, que vem com uma pegada mais digital. Então é óbvio que esses partidos mais tradicionais e de grande trajetória eles sofram com isso, né? Mas a gente tem que olhar para dentro de nós, a gente visualizar aquilo que é importante, de que forma que a gente motiva, né? E muitas vezes a gente vai levar o jovem para a política através de um processo não político, né? Através da escola, através da instituição, através da educação. Então o MDB tem algumas cartilhas, inclusive da Ulisses Guimarães, né? A questão dos grêmios estudantis, né, a criação desse processo que é muito importante. Então hoje o MDB no estado de Santa Catarina, a gente se organiza em 36 coordenadorias regionais. Então as próximas ações agora em novembro, a gente ter um coordenador regional da juventude especificamente, né, a gente mapear lá nos municípios do estado, né, dos 295 municípios onde existem diretórios, né, estaduais, né, quem serão os jovens até 34 anos, homens ou mulheres, que vão disputar as eleições, de que forma o partido vai trabalhar para auxiliar nessas candidaturas, vai ser com formação para a campanha, vai ser com recurso financeiro. Então são vários processos, né, que estão em andamento, mas a nossa logo, a gente já está num processo de alterar ela, deve ser lançada a nova logo já dentro dos próximos dias. Ações de mídias para a juventude já, então a partir de novembro, dezembro e janeiro. Em fevereiro tem esse mapeamento e de março até maio provavelmente teremos ações e eventos para as candidaturas do ano que vem. São Lourenço, acontece mais algum evento? A juventude se reuniu há mais ou menos um mês para fazer a tua condução a presidente. Tem mais alguma programação da juventude? Da juventude não. Agora são programações mais de diretório mesmo e os núcleos vão auxiliar. Agora a programação da juventude ela vai acontecer de forma estadualizada. Existem as possibilidades de encontros regionais, então na região oeste, na região sul, região norte, vale, serra, né? Existem também algumas propostas que a gente está trabalhando de formato híbrido, né? Mas tudo isso vai acontecer lá a partir de fevereiro adiante, né? Então agora com a nomeação dos coordenadores regionais,
né, que são mais 36 jovens no estado todo que vão nos ajudar nesse processo de decisão e de planejamento. A gente vai montar o trabalho para os próximos meses e para o ano que vem, né? Então, uma parte boa é que a gente tem o MDB hoje, se a gente pegar, por exemplo, cada município, em cada bairro, em cada entidade, em cada canto do estado tem alguém filiado ao MDB, sabe? Então a gente tem uma capilarização interessante, que é difícil, por exemplo, surgir um partido novo e conseguir em pouco tempo ter essa capilarização, né? E essa estrutura é importante para quem quer estar no poder, né? Querendo ou não, política se faz com voto. O voto é fidelizado ali de ação em ação. Embora o perfil do eleitorado também tenha mudado, sabe? Então a gente também tem que ter esse diagnóstico das tomadas de decisão, né, dentro do partido, né, como acontecem essas decisões, quem toma essa decisão ela é tomada consultando os filiados, consultando quem tem mandato, ou é o presidente que ordena e cumpre-se de cima para baixo. Então tudo isso, cada partido tem o seu processo, né? Eu vejo o MDB como um processo democrático, porque ele é consultivo, ele é escutando filiado, ele é escutando, pelo menos, né, no estado de Santa Catarina, né, consultando a população sobre o que ela pensa, e é a partir disso que se constroem projetos, né? Então, no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, somos muito organizados, né? A gente é modelo para o restante do país, né? E vejo que a tendência é, a longo prazo, a quantidade de partidos diminuir. Os nanicos, tu acha que vão deixar de existir? Ou vão se juntar para fazer outros, né? É a tendência, até porque recentemente a gente teve a aprovação da cláusula de barreira, né? Então, aqueles partidos que não ocupam porcentagem mínima de assentos na Câmara Federal, eles não têm direito a fundo partidário, não têm direito a participar da comissão. Então, um parlamentar que está num partido que não pode participar de alguma comissão especial de transporte, de educação, de qualquer área que seja, ele também perde sua representação, ele também perde o poder de visibilidade. Qualquer outro partido, né, pode ser mais atrativo para ele, né? Então a tendência é que dentro de 10 anos, né, o que a gente escuta falar é que né, de acordo com a política como vem acontecendo, a gente tenha 8 a 9 partidos no Brasil, né? E o fundo partidário, ele é interessante porque não é dinheiro para fazer política, né? Mas para a gente movimentar política precisa de recurso, né? Então, legalmente, hoje, por exemplo, um candidato, ele pode, por exemplo, campanha para vereador aqui em São Lourenço do Oeste. Na última eleição, o limite era R$35 mil de investimento, né? O vereador, o candidato, legalmente ele pode destinar até 10% do financiamento mais para a campanha. Então, R$3.500. Daí uma campanha, você precisa então ter doadores, né? E hoje não mais pessoas jurídicas, somente pessoas físicas. Essas doações você tem que declarar imposto de renda. Você vai montar uma equipe de mobilização, né? Nem todo mundo vai trabalhar de forma voluntária. Você vai precisar ter uma equipe de marketing, porque a candidatura, aqueles 40 dias lá, é uma loucura. Você não consegue fazer tudo. Então, se você não tem uma equipe de um coordenador, de uma equipe de mobilização, uma equipe de marketing, jurídico, além dessas situações, né, contábil e jurídico, que são obrigatórios, porque você só registra tua candidatura se tu tem um advogado, tu só presta conta se um contador assinou, né? E ninguém trabalha de graça, né? Você vai precisar fazer material, o partido vai ajudar com uma porcentagem, mas outras, né, um candidato colocar suas ideias, né? O partido não vai poder personalizar para cada um, então também tem que ter as suas formas de financiamento, né? Renan, aproveitando esse gancho da conversa, você falou de R$35 mil uma campanha de candidato a vereador. Tu acredita que em São Lourenço uma candidatura a vereador se sustenta com 35 mil? Uma candidatura de prefeito, quanto que seria? Na faixa da última, 350 mil de prefeito. Majoritária, né? Isso só prefeito. Uhum. O vice já entra nessa matemática também. A chapa majoritária. A chapa majoritária. Uhum. Desafio grande para levantar uma verba dessas, toda legalizada e burocratizada. E esses valores até, às vezes, Felipe, se você for ver, eles são pequenos, né? Porque foi levado em consideração uma determinada data, né? Quanto que foi declarado numa eleição de tal ano, que eu não lembro qual foi, 2008, acho, 2012, eu não lembro. Então, declarado naquele ano foi isso. Então, foi traçada uma média e foi definido os valores. Só que essas candidaturas passadas, muitas vezes o pessoal declarava muito pouco, sabe?
Era pouco burocratizado o processo. Então a gente escuta, assim, né? Não sei, talvez a gente venha participar desse processo nos próximos anos, mas que tiveram já candidaturas em São Lourenço do Oeste que tiveram custos milionários já, né, de estrutura. Então, se você for pensar agora na próxima eleição, então na última eleição a gente teve municipal, a gente teve um fato interessante que não tivemos as coligações proporcional, né, de vereadores, né? Mudança essa que permanece em 2024. Permanece agora, diminui a quantidade de cadeiras, né? Então, até na última eleição municipal, o partido poderia colocar até 150% das vagas da Câmara Municipal. Então, São Lourenço eram 16. 9 vereadores, poderia colocar até 14, né? 14. Agora é 100% mais um. Então, são 9 vereadores, são 10. Então, se a gente pensar, desses 350 mil, Felipe, que o partido tem interesse em auxiliar cada candidato a vereador com 10 mil reais, digamos, 1/3 da sua campanha, né? Então, o candidato vai doar uma parte e vai ficar, digamos, 50% para ele viabilizar com doações, né? Só nessa pegada vai 100 mil. Se é uma coligação de 2 partidos, 200 mil. Então sobra 150 mil reais para as atividades da chapa majoritária, né? E tudo isso tem custo. É aluguel de comitê, a equipe que trabalha, é aluguel de veículo, despesas, né, com alimentação, com combustível, né, para rodar, porque tudo isso tem que ser declarado. Vai fazer uma carreata, alguma coisa tem registro, vai fazer material, tem custo, não é barato, né? Eu lembro da minha campanha de vereador, só de material, de gráfica, foi quase 7 mil reais, fora aqueles materiais que a gente recebeu do partido, né? Então é custoso, né? Então, a democracia ela precisa de recurso financeiro para existir. A partir do momento que os partidos não têm representação e muitas vezes não conseguem ter acesso a fundos, né, para fazer política, eles deixam de existir. É uma situação delicada, mas que precisa ser conversado. Acontece. E existem leis no Brasil, tem que ter investimentos em candidaturas femininas, tem que ter investimento em candidaturas jovens, né? E se o partido não tem representação, como que ele faz isso? Né? Ou se tem 2 partidos no município e a pessoa tem que decidir se vai para um ou vai para o outro para se colocar à disposição. Qual partido vai dar mais condições para ela de viabilidade eleitoral, de ter uma cadeira, ou de viabilidade de estrutura? Então tudo isso também lá no momento, lá na ponta, também pode ser levado em consideração, sabe? Um outro ponto que talvez tenha alguma influência para o próximo pleito eleitoral é o número de cadeiras do Legislativo. Hoje são 9. O município já teria capacidade para 11, beirando os 13. Como é que tu acha que fica esse cenário? Eu acredito que não vai ser alterado, Felipe. A gente fez estudos na Câmara Municipal, levantamos dados, apresentamos para os vereadores, né, e ficou assim, sabe? Então não teve nenhum movimento para se aumentar o número de cadeiras. Acredito que não será feito. Acredito que para o próximo legislatura teremos ainda 9 cadeiras. E pelo Renan, aumentaria ou não? No momento, não. Estaria disposto a escutar e conversar com os colegas para entender isso. São vários fatores que a gente tem que levar em consideração, né, Felipe? Então, é a questão da atuação do Legislativo. Então, hoje eu vejo que São Lourenço do Oeste, né, por exemplo, a gente se organiza além do centro, né, municipal, a parte urbana da cidade. A gente tem, por exemplo, 3 distritos. A cada eleição a gente percebe que, por exemplo, nos distritos é mais fácil de ter o voto distrital, digamos assim, que é óbvio que as pessoas daquele distrito lá do interior vão se unir e votar em alguma pessoa daquela localidade. Então, cada distrito, muitas vezes, eles elegem 2 até 3 vereadores daquela localidade. Como é o caso do presidente Juscelino. São Roque, Frederico Vassner. E a maior parte da população hoje, mais de 80%, está no centro urbano. E aí, centro urbano fica 50 candidatos para concorrer, querendo ou não, a 2, 3 vagas. E muitas vezes a gente percebe nos últimos anos o aumento do trabalho no Legislativo, sabe? E muitas vezes acaba sobrecarregando alguns vereadores, né, por conta disso. Então eu vejo que mais vereadores seria uma possibilidade do Legislativo fazer mais trabalho, da gente até, quem sabe, ter mais partidos representados na Câmara Municipal. E hoje, se você for ver um vereador, né, que ele possa
talvez ao longo dos seus 4 anos de mandato conseguirem investimentos de R$500 mil, que é um valor fácil de conseguir, tá? Só nós, no nosso mandato, a gente já passou de 5 milhões, acredito, né, de investimentos para o município, né? Então, um vereador que ao longo de 4 anos consiga, através de seus parlamentares, né, de articulação política, trazer um investimento de 500 mil para o município, ele já pagou a sua conta salarial. Né? Por exemplo, então, se a gente tem vários lados, né? Tem o lado do trabalho, tem o lado da representatividade da população, tem um lado do que é legal, né? E, contraponto a isso, tem a opinião pública também. Né? Embora a Câmara economize recurso, né, ela teria condições de arcar com 2 vereadores a mais, né? Até mais, porque hoje é devolvido muito mais do que é gasto legalmente previsto pelo Legislativo. Sim, teríamos condições de ter 2 vereadores sem alterar o orçamento municipal. A gente sabe que é um momento delicado. Acredito eu que se fosse uma alteração nesse sentido já deveria ter sido feita, né? Porque agora, a véspera de ano eleitoral, né, a opinião pública não vai entender que isso é pro bem, vai achar que olhando já as eleições do ano passado. Então, na minha opinião, já tinha que sido feito. Não foi feito até agora. Da minha parte, enquanto presidente, não faremos mais. Teoricamente, se isso acontecesse, teria que ser até dezembro desse ano, né? Uhum. É esse o prazo fatal para essa situação. Isso, no ano anterior. E dos trabalhos legislativos, tem mais alguma peça que tu considera que seja importante que vai acontecer esse ano que não foi ainda? Então, a gente tem projetos importantes no Legislativo da educação. A gente teve alteração de algumas disposições da Secretaria da Educação, né, na última sessão. A gente tem também algumas questões administrativas, né, que também da ordem de cargos, né, dentro da Secretaria da Educação, que está sendo avaliada pelos vereadores. A gente acredita que teremos alguma alteração também de disposição de organograma na própria Secretaria de Saúde, né, o que a gente vê que são ajustes técnicos de atualização que já vêm sendo feitos na prática, né? E acredito que não, assim, Felipe, pelo menos a gente não sabe, né, de algo, digamos assim, mais polêmico, né, que venha para a Câmara, pelo menos não temos conhecimento. Tá certo. Renan, sei que a tua agenda hoje está apertada. Te agradeço pela tua participação e tem mais algum assunto que você gostaria de trazer aos espectadores do Política em Destaque? Eu acredito que seja isso, né, Felipe? Agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? Tentamos marcar várias vezes nessa conversa, mas até que enfim deu certo, né? Agradeço sempre pelo espaço e desejo um abraço aí a todos os amigos lourencianos e também da nossa região. Muito obrigado. Renan, obrigado pela sua atenção, pela sua participação e a você que nos acompanhou. Fique ligado. Em breve, mais um episódio do Política em Destaque no portal Destaque Regional.